certo? Mais uma aula de história, é uma aula aí sobre a independência do Brasil, né, até o fim do primeiro reinado com a abdicação de Dom Pedro. Vamos lá? Uma das primeiras questões da independência do Brasil é o Dia do Fico. O Dia do Fico é o dia 9 de janeiro. Desde a Revolução dos Portos, lá em 1820, e a volta de Dom João em 1821, deixando Dom Pedro como príncipe e regente, há uma pressão da elite portuguesa para que Dom Pedro retornasse para Portugal e o Brasil voltasse à condição de colônia. Desde 1815, o Brasil é Reino Unido a Portugal, tem um status parecido aí com Portugal. Então, há uma pressão. E essa pressão, ela vai levar que em 9 de janeiro, Dom Pedro, pressionado pela elite portuguesa aqui, elite brasileira, e também com suas ambições pessoais, etc., declare que vai ficar. Existe uma frase que é icônica, e esse quadro é icônico porque não houve essa aclamação popular para o Dom Pedro, que ele ficou aqui, certo? Mas essa frase é icônica e marcou, né, a história do Brasil. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Então Pedro ficou. Quando ele ficou, isso gerou uma insatisfação gigantesca na elite portuguesa. E esse é o primeiro passo para a independência. A independência não foi só um grito à margens do rio Ipiranga. Existiram passos que levaram a esse processo de independência, de separação do Brasil de Portugal. Vamos ver quais foram eles? Um dos primeiros foi em fevereiro de 22, o dia do Fico é o primeiro, um outro, o segundo, aí, quando Dom Pedro convoca um conselho de representantes da província do Brasil. Vamos lembrar que não existia Brasil, né? Existiam províncias, existiam as capitanias em cada estado, de cada estado, certo? Eram as capitanias hereditárias, lá que vem desde 1500, com capitães, tudo isso. E essas capitanias, que agora eram províncias, elas tinham só as elites políticas, econômicas, que não tinham um sentimento nacional. Pensavam, vamos formar uma nação. Isso não aconteceu em praticamente nenhum país da América Latina, nenhum país que vai se transformar independente. O sentimento nacional foi criado pelo processo de independência. Aqui no Brasil tem suas particularidades que eu vou falar daqui a pouco. E Dom Pedro convoca esses representantes, por quê? Porque ele quer ter um apoio para governar. E ele quer se apoiar nas elites locais. Então, ele convoca para ter esse apoio de governo, entende? Para discutir planos e ter esse apoio para governar. Em maio de 22, ele vai dar um passo importante para a soberania do Estado brasileiro. O que é soberania? Soberania é que o Estado brasileiro, a nação brasileira, o governo brasileiro, decida por si só. Não precise subjugar as ordens de outro país. Então, Dom Pedro vai estabelecer que todas as ordens que vinham de Portugal precisava ter a concordância dele. Ou seja, então não eram aplicadas automaticamente. Né? Antes, no período colonial, eram aplicados automaticamente, não tinha que ter concordância nenhuma de ninguém aqui. Se era decidido em Portugal, aplicava aqui. A partir de maio, Dom Pedro tinha que concordar com essas ordens. Isso foi um passo fundamental para a soberania brasileira. E, em junho, ele convoca uma Assembleia Constituinte, o que significa que vai fazer uma Constituição que não é a mesma Constituição do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, ou seja, uma Constituição brasileira. Esses passos são os que fundamentaram a independência no Brasil. Em setembro, né, que vai ser declarada a independência. Porém, esses passos anteriores, eles dão fundamento para a independência. Então, a independência não é somente a declaração em 7 de setembro. Ocorreram passos anteriores que vão dar esse fundamento. Tudo bem? E em outubro, 12 de outubro, o Dom Pedro vai ser proclamado, aí um quadro da proclamação de Dom Pedro como o imperador do Brasil. A independência foi pacífica? A gente não pode falar que a independência no Brasil ocorreu como uma guerra civil, como aconteceu na Argentina, ou mesmo uma guerra civil no México, em outros países que teve que lutar com tropas, que teve Bolívar, São Martín, que vão para a luta, tudo isso.
Essas guerras não aconteceram da mesma forma que o Brasil, mas também não foi pacífica. Por que que não foi pacífica? Porque em algumas províncias existe uma forte elite portuguesa e uma forte presença de tropas do exército português. Essas províncias, principalmente a do Maranhão, do Pará e da Bahia, vão resistir à independência, não vão aceitar a independência, vão querer continuar ligadas a Portugal. E o Brasil não tinha um exército, o Brasil estava se formando como nação. O exército é uma coluna vertebral de qualquer estado, isso é importantíssimo. Agora, certo, se vocês lembrarem a definição de estado lá, pegar Weber, tal, ou pegar Marx, as forças armadas são o fundamento dos estados porque tem o monopólio da violência legítima. Ok, vamos lá. Voltando, saindo da sociologia para a história, certo? Quando você entra aí, no Brasil não tem exército, vai ter que se formar um exército rápido, certo? Com mercenários, e é isso que Dom Pedro vai fazer, chamar mercenários para formar um exército, mas não só mercenários, combatentes brasileiros que vão formar esse exército para combater as tropas portuguesas. E vão sair todos vitoriosos. Entre 1822 e 1823, as tropas portuguesas e as elites portuguesas que tentaram resistir ao processo de independência nesses três estados, elas foram todas derrotadas. E aqui tem um episódio importante que a historiografia recente recupera, que é a importância das mulheres nesse processo, pessoal. Muitas vezes a gente só escuta os nomes dos homens, como se a história fosse feita só por homens. Tem importância aí das mulheres, certo? Então, aí tem duas, certo? A Maria Quitéria de Jesus Medeiro, que é essa primeira, é conhecida como a primeira comandante feminina do Exército Brasileiro. Ela, para entrar no Exército, ela primeiro se vestiu de homem, certo? Para lutar. E lembrando muito a história da Joana d'Arc, né? Não tem a religiosidade aí, Joana d'Arc tem, mas Maria Quitéria de Jesus, ela justamente vai ser a primeira comandante, vai lutar, vai derrotar certas tropas portuguesas. Outra importante é a Maria Filipa de Oliveira, que era uma ex-escrava, segunda foto aí, que ela vai comandar um batalhão feminino de cerca de 40 soldados, certo? Femininos, mulheres. Tem também a Joana Angélica de Jesus, que vai ser icônico na defesa do convento da Lapa, para quem conhece aí a Bahia e tal. Ela vai defender esse convento porque os tropas portugueses tentaram tomar, e eles vão se armar e vão defender o convento e vão sair vitoriosas. Então, a resistência, a luta pela independência, ela não foi pacífica, teve conflitos com tropas portuguesas, mas foram poucos conflitos, não gerou uma guerra geral no Brasil, como gerou em outros países, Peru, Colômbia, Venezuela, que foi necessário longos conflitos para conseguir a emancipação nacional e a independência. Argentina, por exemplo, Buenos Aires e tal. Aqui houveram conflitos, porém esses conflitos foram localizados, e nesses conflitos é importante ressaltar que mulheres também tiveram um papel protagonista. Esses daí foram, eu falei o nome de três, coloquei a figura de duas aí. Tudo bem? A criação do Estado Nacional. O Brasil se declara independente, mas, pessoal, vamos lembrar que antes de 1808, isso aqui era só uma grande colônia que produzia produtos para exportação. Então, produzia produtos para Portugal, não tinha um governo, não tinha instituição. A partir da chegada de Dom João, começa a formar um Estado Nacional, banco, museu, academia de artes, universidades. Então, antes disso, não existia uma nação aqui, não existiam instituições do Estado, certo? E isso vai começar a ser criado. Então, vai começar a criar um sistema educativo, um sistema bancário, um sistema tributário. Um Estado não existe sem tributos, porque é dos tributos que ele consegue fazer sua política pública, certo? Códigos legais, não existiam leis. O que existiam eram as leis que vinham de Portugal. Então, aqui não tinha as leis brasileiras. Então, tudo isso começa a ser formado, certo? Com a independência. E também a questão da identidade nacional. Porque não existia uma identidade Brasil.
existiam várias províncias separadas. Então, primeiro, a questão de reconhecer o português como língua oficial, porque isso gera uma identidade para o Brasil. A língua é importante para gerar uma identidade nacional, certo? Todo país vai definir uma língua e aqui gera todo um problema, porque você tem várias comunidades indígenas que falam línguas que não é o português, que não são reconhecidas nacionalmente. O que tem, você impõe uma língua para toda a nação, e aqui você tinha uma quantidade de escravos gigantesca, falavam línguas que vinham lá da África, entende? Essa é a primeira coisa na identidade nacional. Segunda, a criação dos símbolos nacionais. Pessoal, aqui tem 3 bandeiras do lado. Primeira bandeira do Império, certo? Da monarquia brasileira, que essa foi a bandeira adotada. Segunda bandeira é uma bandeira que vocês podem pensar, nossa, professor, bandeira dos Estados Unidos? Foi a primeira bandeira quando proclamou a República Brasileira, 1889, fizeram essa bandeira, só que ela foi logo abandonada. Em uma semana abandonaram essa bandeira e fizeram a bandeira que a gente conhece hoje, que é a bandeira brasileira. Então, as 3 bandeiras aí do Brasil, que é uma criação. Também vai criar o hino. O hino começa a ser escrito nos anos 20 do século XIX, vai ter uma versão em 1840, né, quando vai vir o Dom Pedro II, etc. E depois, na República, ele vai ser modificado, né, em cima do hino que já existia, e vai ser o hino que a gente conhece hoje. Tudo bem? Então, o Brasil começa a ser criado aí. O Brasil não existia antes. O Brasil começa a existir em 1822. Tudo bem? A primeira Constituição brasileira, aí está a capa da primeira Constituição brasileira. Vocês podem perceber os símbolos já, tanto o losango quanto o símbolo do Império. Tudo bem? A primeira Constituição brasileira. Lembra que Dom Pedro já havia convocado a Constituinte em 1822, antes da independência, porém ela só vai começar a trabalhar em maio de 1823. E vão ter 2 partidos principais. O Partido Brasileiro, que vai defender que tem a maior parte das elites locais aqui brasileiras, e que vai defender a limitação do poder do rei em benefício das elites locais. Né? Uma monarquia constitucional. Pensa na Inglaterra, certo? Limitar o poder do rei. E o Partido Português, que tem, em sua maioria, as elites portuguesas, e que era favorável à centralização do poder real, ou seja, dar mais poder para Dom Pedro do que o poder para as elites locais. O que acontece? Na briga entre esses 2 partidos, quem sai vitorioso é o Partido Brasileiro, que vai elaborar uma Constituição previa limitar o poder do rei. Por exemplo, o rei não poderia deslocar o exército sem aprovação do parlamento. Entende? O rei não poderia aprovar leis sem que o parlamento também aprovasse. Seria uma monarquia constitucional. Você acha que isso agradou Dom Pedro? Não, muito pelo contrário. Dom Pedro ficou pé da vida, vamos dizer. Desculpa o palavrão, tá, pessoal? Mas ele não gostou disso. E ele vai, em 1823, mandar fechar a Assembleia Constituinte. Vai perseguir os membros do Partido Brasileiro, perseguir alguns políticos e vai outorgar. O que é outorgar? Outorgar ele vai produzir uma Constituição e ele vai declarar que ela é válida. Não tem um outro poder, sabe? Porque a diferença aqui é que quando você aprova, como é uma Assembleia Constituinte, você tem um poder que foi eleito, certo? Que vai aprovar uma Constituição. Então, eles que vão elaborar e aprovar. Agora, você não tem isso. O que você tem é justamente o Dom Pedro descendo uma Constituição goela abaixo do resto das elites políticas, das elites econômicas, dos escravos, que eram grande maioria da população, e dos homens livres pobres. Entende? É ele que vai determinar. Tem uma elite, principalmente a elite do Partido Português, que ajudou a elaborar, mas não foi uma assembleia, foi Dom Pedro que outorgou, certo? Nessa Constituição, tem coisas que eram fundamentais. Aí, 4 poderes. Nossa, professor, mas não são 3 poderes? Isso, mas ele fez 4 poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário, certo? Vocês conhecem, já sabem como funciona, e um poder que ele chama de moderador. O que é o poder moderador? É um poder exercido pelo próprio Dom Pedro.
e que ele podia vetar decisões dos outros poderes, ou seja, o poder moderador estava acima dos outros três poderes, que era o poder do rei. Então era quase que uma monarquia absolutista. Não era uma monarquia absolutista, mas tinha características para a centralização do poder no rei. Além disso, vai estabelecer o voto indireto, né? Você não vota diretamente naquele que vai ser eleito para o Senado, para a Câmara dos Deputados, você vota indiretamente. E o censitário, só você tinha que ter determinada quantidade de propriedade e renda para poder votar. Vai manter a escravidão e a unidade territorial brasileira. Sobre a manutenção da escravidão, é importante ressaltar que tanto a elite do Partido Brasileiro quanto a elite do Partido Português eram favoráveis a manter a escravidão. Ninguém aqui da elite, seja aqueles contrários a Dom Pedro, seja aqueles favoráveis a Dom Pedro de centralizar o poder, era contra era a favor de acabar com a escravidão. A elite brasileira é uma elite escravocrata. Isso é fundamental a gente entender. Isso aqui no Império acontecia. Outra coisa era que existia um acordo sobre manter o território brasileiro, não separar esse território. Tudo isso, né, todo esse movimento autoritário da decisão de Dom Pedro vai gerar, como consequência, revoltas. Uma delas foi a Confederação do Equador, em 1824. A Confederação do Equador aconteceu em Pernambuco. Vamos lembrar que em Pernambuco, em 1817, houve a Revolução Pernambucana. Então, parte da elite que tentou fazer uma república em 1817, antes da independência do Brasil, volta a lutar por uma república na região de Pernambuco e vai pegar outras províncias ali da região. E dois líderes são Manuel Paes de Andrade, na verdade, errei o nome aí, e Frei Caneca. São dois líderes, certo, que vão estar à frente dessa Confederação do Equador. E essa confederação vai durar entre julho e novembro de 1824. Porém, em 24, o exército brasileiro já havia lutado em 22, 23, no Pará, no Maranhão e na Bahia, para conseguir libertar o Brasil, fazer a independência, efetivar a independência nessas províncias. Em 1824, esse exército já está bem mais organizado. E ele vai massacrar a Confederação do Equador. Seus principais líderes vão ser presos, porém seus líderes tinham muita influência, certo? A ponto de não quererem enforcar. As pessoas que foram convocadas a enforcar, certo? O Frei Caneca, por exemplo, elas não quiseram enforcar em praça pública. E o exército teve que fuzilar, não foi em praça pública, porque existia um medo e um receio de que qualquer tentativa de repressão a eles, fosse levar a uma revolta popular. Tudo bem? A Guerra Cisplatina. Aqui foi o primeiro conflito, a primeira guerra que o Brasil vai se envolver, não é a única, certo? Mas é uma guerra importante para entender a crise com Dom Pedro. A região do Uruguai tinha sido ocupada já por Dom João. Quando Dom João estava aqui no Brasil, ele ocupou essa região do Uruguai. Né? A região do Uruguai sempre foi uma área de conflito entre Espanha e Portugal. A região do Uruguai, lá no sul do Brasil, fica ao sul do Rio Grande do Sul. Em 1822, uma parte da elite local manteve-se fiel a Portugal. Eles não quiseram se juntar à independência brasileira, eles queriam manter. Então começou a haver conflito entre a parte da elite que queria se juntar à independência brasileira e ao Brasil, e parte da elite que queria se manter fiel a Portugal. Além disso, tinha Buenos Aires, porque ainda não existia Argentina. A Argentina só vai começar a existir lá em 1850. Né? Não existe a Argentina antes disso. O que você tem são províncias também que vão se tornando independentes e depois vão formar uma nação. Buenos Aires, que era uma província rica, certo, e poderosa na região, também tinha interesse em dominar a República Oriental.
né, que é a região do Uruguai. Ainda não era República Oriental, a Banda Oriental, né, do Rio da Prata. E aí há um conflito de interesses, há tentativas de influência política, de você anexar aqui, anexar ali. Essas tentativas vão levar a um conflito entre Brasil e Argentina. Então, em dezembro de 1825, o Brasil declara guerra a Buenos Aires. Nessa guerra, há um que a gente chama de um empate técnico. Os dois lados, tanto com navios quanto com exércitos que vão se deslocando, os dois lados não têm vitórias significativas. Não existia uma força maior. Tanto Buenos Aires quanto o Brasil estavam. Um derrotava aqui, outro derrotava ali. Tem várias batalhas aí que são importantes. Porém, nenhum deles ganhava. Quem se incomodou muito com isso foi a Inglaterra. A Inglaterra queria uma paz na região para quê? Para que suas mercadorias, a Inglaterra tinha feito a Revolução Industrial, as mercadorias inglesas entrassem aqui, entrassem no Brasil, entrassem na Argentina, e ao entrar no Brasil e na Argentina, né, eles ganhassem com isso. Então, com a guerra, os recursos do Brasil e de Buenos Aires, eles estavam escassos, porque estavam todos voltados para a guerra. Então, a Inglaterra entra em 1828 para fazer uma intervenção e garantir o quê? A independência da República Oriental, que vai formar o Uruguai. A Inglaterra negocia isso. Não vai ser nem brasileira, nem de Buenos Aires, certo? Vai ser um país independente. E essa negociação vai levar à criação em 1828 do Uruguai. Tudo bem? E o Brasil nisso tudo? Você vai caminhar para a abdicação de Dom Pedro e o fim também do primeiro reinado. A guerra tinha gerado uma crise econômica muito grande no Brasil. Primeiro porque a guerra interrompe os fluxos normais de comércio entre as diversas províncias, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul. Então ela interrompe um pouco o comércio tradicional, certo? Normal. Segundo, porque para que você tenha um investimento na guerra, é preciso que os impostos sejam pagos, e eles vão ser pagos principalmente pelos homens livres mais pobres, que são pobres e não conseguem pagar muito imposto, apesar de pagarem, e os comerciantes, certo? Porque uma grande parte da população, pela sua condição de escravo, não pagava imposto, entende? Pagava porque eram escravos, já sofriam a brutal exploração do trabalho escravo, certo? E aí os comerciantes eles vão ficar revoltados, certo, com essa situação, com essa crise econômica, e também eles vão ficar revoltados com o autoritarismo, porque a decisão de participar da guerra, de aumentar impostos, toda era centralizada por Dom Pedro. A Constituição de 1824 permitia isso. Então, uma insatisfação com o autoritarismo de Dom Pedro e com a crise econômica que o Brasil atravessava. E esses processos vai gerar algumas movimentações contrárias a Dom Pedro, protestos, tal. Um dos mais conhecidos é a Noite das Garrafadas, em 13 de março de 1831. Dom Pedro estava voltando de Minas para o Rio de Janeiro, a capital, certo? E na volta, ou isso em 11 de março, ele vai sair, começou protestos. Esses protestos começaram, certo? Eles vão gerar, esses protestos, vão gerar um conflito entre os defensores de Dom Pedro e aqueles que são contrários a Dom Pedro. E esses protestos vai gerar uma noite, no dia 13 de março, que vai ser conhecida como Noite das Garrafadas, porque vão ser conflitos violentos, inclusive com garrafas, pedras, paus e garrafas, entre os apoiadores de Dom Pedro e os contrários a Dom Pedro. Tudo isso vai ser a gota final para Dom Pedro abdicar do trono, que ele vai abdicar no dia 7 de abril. Então ele vai abrir mão do trono. Seu filho ainda era muito pequeno, tinha 5 anos, o que vai ser Dom Pedro II. Ele abre mão do trono, vai partir para Portugal e o Brasil fica sem rei.
E aí vai vir um período que é conhecido como o período regencial, que vocês vão estudar em uma outra aula. Tudo bem, pessoal? Era isso a aula de hoje. Ficamos por aqui.